Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o psicopedagogo e arteterapeuta Eclivan Marcel. Muito obrigado, Eclivan, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você pelo convite. Vamos falar aqui de arteterapia. Como você conheceu a arteterapia? A minha primeira experiência foi mais ou menos em 2002, que tinha um trabalho aqui em Maceió, no Hospital Escola Portugal Ramalho, que ele era um trabalho bem pioneiro, que trazia para o contexto hospitalar o trabalho da doutora Nízia da Silveira para ser aplicado dentro da metodologia, não é bem dentro da metodologia, na verdade, deixa eu me corrigir, é dentro da realidade da saúde mental e com os pacientes psiquiátricos. Certo. E aí pegando conceitos como afeto catalisador, pegando conceitos como humanização através da arte, a arte como canal livre de expressão desse paciente, a arte como qualificadora de escuta clínica, tudo dentro, a princípio, dentro da metodologia dela. Aí, quando eu chego no final da faculdade, já terminado o estágio e já tendo experiência de hospital geral, que eu cheguei a trabalhar como estagiário 5 anos no Hospital Unimed e cheguei a aplicar com as crianças a arte-terapia já de uma forma mais sistemática. E aí, quando chegou mais ou menos no final, isso foi em 2005, eu fiz a formação com a Patrícia sobre arte-terapia, que foi 2 anos e meio, que a formação, para quem não é da área, ela nada mais é que uma capacitação de 2 anos. Aí você pergunta, existe, mas com essa carga horária, por que não ser uma especialização? Não é uma especialização porque ela não tem uma característica de especialização pelo fato de não ter um trabalho de conclusão de módulo, não ter um TCC, que mais? Não está ligada a uma instituição de ensino superior, esse tipo de coisa. E aí você teve contato, trabalhou com isso e desde então tem se especializado. E trabalho até hoje. E o que é a arteterapia? A arteterapia, eu acho assim, seguindo até as linhas de quem normalmente dá aula sobre isso, não tem como falar diretamente sobre arte-terapia sem primeiro falar sobre a questão bastante polêmica, que é o próprio conceito de arte. Porque a arte-terapia, ela dentro dessa polêmica, mesmo a arte sendo algo quase que indefinível, ela diz, olha, eu estou chegando aqui e estou atribuindo à arte uma nova função, que é a arte como terapia. No sentido, por exemplo, uma vez eu dei uma entrevista numa rádio e o cara me perguntou uma coisa curiosa. Mas se chegarem para você e disserem, olha, eu estou com um filho diagnosticado com esquizofrenia, eu quero que ele se cure. Aí entra, por que eu estou dizendo isso? Se você pegar etimologicamente o conceito de terapia, é terapia, cura. Mas se você pensar, por exemplo, numa realidade como um paciente esquizofrênico, você não pode falar de cura como ausência de doença. Você pode falar de cura dentro do conceito do SUS, que seria cura como maior tempo do paciente sem crise e cura ligada no sentido de terapia e como agente promotor de qualidade de vida para esse paciente. As doenças mentais têm cura? Mas, por exemplo... No sentido, não do SUS, mas no sentido que a população espera? Não só a esquizofrenia, todos? Não, por exemplo, tem certos tipos de depressão
que você pode chegar ao ponto de não tomar mais a medicação. Mas é cura? Tem o alcoolista, não, mas ele aí deixa de beber, mas não tem cura. Mas entenda uma coisa. Falar de alcoolista é uma coisa. Sim, eu estou dizendo apenas no sentido do que é cura e do que não é cura. Sim, mas às vezes representar cura é a estabilidade do quadro. É isso que eu estou querendo dizer e foi isso que eu expliquei para ele naquele contexto. E de certa forma, às vezes a própria mídia não entende, porque a gente vive uma coisa de uma cultura do instantâneo. Não. Quer que se resolva a pílula da felicidade. Eu entendo, mas aí é uma forma de tentar passar para a população mais simples. Aqui geralmente tem uma necessidade de coisas mais simplistas. Quando uma população... Porque quando você fala, por exemplo, doença como sinônimo de qualidade de vida, você está falando o quê? Que um saneamento básico numa comunidade, você está promovendo saúde. Você está tirando a ausência de doença e está promovendo saúde. Certo. Quando você consegue, que hoje tem pesquisas que comprovam, que esse paciente, como terapia complementar ou acolhedora, além do tratamento convencional, ele se utilize da arte, da expressão artística, para colocar para fora aqueles conteúdos de forma livre, está promovendo qualidade de vida. Porque só o fato dele gostar daquela forma de tratamento e dele aderir, e dessa forma não convencional, ele passar a tomar medicação... Não, eu entendo, Cliva. A dúvida é a seguinte. Quando você vai pegar para um telespectador que não tem um conhecimento psicológico em termos de ciência, de profissão, eu acredito que de uma forma generalizada, fato, genérica, ele entende o seguinte, exemplo. Se eu estou com gripe e eu tomo um remédio, chega um certo momento que eu não tenho mais gripe, eu estou curado. Se eu tenho diabetes, eu controlo a diabetes, mas eu não me curo. Sim. Certo? Então, nesse conceito mais raso, mais raso, gripe tem cura, diabetes não. Não, mas eu não posso generalizar. Como especialista, eu não posso generalizar. Porque nós crescemos com um tipo de personalidade. Certo. E dentro desse tipo de personalidade, você pode achar que eu estou divagando. Mas é um debate. Dentro desse tipo de personalidade, uma das coisas que mostra a diferença entre eu, você, quem está filmando, nós aqui, é o fato da maneira como recebemos estímulos do ambiente, seja genético ou não. E aí, como ninguém é igual, cada um responde de uma forma diferente. Certo. E dentre as patologias psiquiátricas ou não, dentre uma gripe, cada um responde de uma forma diferente. Certo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, uns pegam virose com mais frequência. Certo. Por exemplo, há uma resistência muito grande, se você pensar em medicina tradicional, em psicossomática. Mas, por exemplo, se você tem um poder maior de lidar mais com as dificuldades da vida, é o que se chama hoje de resiliência, de pegar trabalhos como esse e pensar assim, que é uma das propriedades da arte-terapia, e dizer, olha, eu estou me sentindo tão deprimido, mas depois do trabalho eu consigo enxergar que eu posso produzir algo. Não, eu concordo, Cliva. A situação, mas o que eu estou querendo colocar em termos de população, eu entendo completamente o que você está querendo dizer. Uma coisa é cura, outra coisa é qualidade de vida. E a cura pode ser qualidade de vida neste conceito. Pode. Certo? E que está previsto, inclusive, como lei do SUS. Isso. Mas quando eu estou querendo colocar... Quando ele coloca que
quando ele coloca que saúde é mais do que a ausência de doença. Sim, sim, concordo. O que eu quis colocar em termos mais, vamos dizer, maniqueísta, é o seguinte. Até hoje, na medicina, quem tem diabetes, ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai ter a melhor qualidade de vida até que uma pessoa que não tem diabetes. Ele pode ter uma qualidade de vida melhor, mas ele não estará curado. Sim, mas de acordo com o SUS, existe uma dimensão. Você pode, o SUS é o OMS. Certo. Você pode dizer que esse paciente é cura nesse sentido, não é cura naquele sentido, de desaparecer a gripe, de desaparecer a gripe, da questão da ausência da doença. Mas aí a gente surge, por que é que a gente está nessa discussão? Porque a minha primeira pergunta foi bem assim, uma pessoa diagnosticada com algum tipo de transtorno mental, ela pode chegar, e eu estou tentando ampliar para o mais diversificado, ela pode chegar a dizer bem assim, eu era esquizofrênico? Não. Exatamente, essa era a pergunta. Não. Mas teve o bipolar pode dizer, eu já fui bipolar? Não. O deprimido pode dizer, eu já fui deprimido? Tem certos casos, por exemplo, o deprimido, sabe o que é que eu aconselharia? Ele pode deixar a medicação, mas ele não pode deixar de forma preventiva, porque a gente tem que pensar em prevenção também em saúde mental, principalmente no mundo conturbado que a gente vive hoje. Sim. A gente tem que pensar, vou usar um termo que os oncologistas usam, a gente tem que pensar numa não recidiva. A gente tem que pensar, por exemplo, não é que pelo fato daquele paciente ter deixado de tomar medicação, que ele não vai se preocupar com a qualidade de vida. Não, eu concordo, mas que ele não vá, por exemplo, fazer uma coisa que os neurocientistas dizem que é bom para a depressão, sabe o que é? Atividade física. Não, eu concordo, mas exemplo, eu já conversei com um psiquiatra, um amigo meu, saudoso amigo meu, que ele dizia o seguinte, alcoolismo não é doença mental. Alcoolismo é doença hepática. Depende do que depende de que paradigma de ciência e de medicina ele segue. Não, mas olha o ponto de vista dele. O ponto de vista dele é o seguinte: para ser alcoólatra ou alcoólico, você precisa ter uma metabolização defeituosa no fígado. Como psiquiatra ele analisa isso, é um ponto de vista. Então, tipo, além de você deixar de tomar o álcool, você sabe que tomar o álcool para um alcoólico, é um problema bioquímico, para além de ser um problema psicológico. Não só bioquímico. Eu costumo dizer que quando eu vejo pontos de vista como esse, para ser bastante ético, a gente está lidando com... Quando você pensa em drogadição, certo. Etimologicamente é escravo de... Sim. Os drogaditos. E aí você de repente resume um problema de vício, de compulsão, de impulso, a um problema meramente hepático. Não. Há um problema meramente biológico. Mas é um fato de tipo, não de a reincidência também tem um fator bioquímico. Eu não estou dizendo que não tenha. A abstinência eu já trabalhei com dependente químico, não só com arte. Eu já trabalhei em hospital psiquiátrico, tanto na Ulisses Pernambucano como no Portugal Ramalho. Tem a questão do neurotransmissor. Agora sim, o médico chegar e dizer, resumir tudo ao biológico, é só dizer, não há excesso meu dos filho, dois lados. Fique em casa, é assim. Mas não há um excesso dos dois lados? Não há também quem ache que, tipo, se você está coçando é porque é psicológico e não sabe? Não, eu não defendo isso, não. Eu costumo dizer que eu respeito mais a medicina do que a medicina me respeita, enquanto ciência. E isso é muito complicado. Eu sei que tem colegas assim, que tomam a mesma postura de médicos como esse, para radicalizar do outro lado. Mas aí você está dizendo o outro está errando, mas aí é o outro. Aí sem perceber você comete o mesmo erro. Aí
Não, mas eu acredito. Eu até dou o nome quando se dele. fala em humanização da saúde, quando se fala em trabalho em rede, já que a questão é falar sobre isso, a gente fala o quê? Trabalho em equipe. Não é uma profissão ser melhor do que a outra. Eu acho que é muito complicado. Em hospital, em contexto hospitalar, em contexto de CAPES, a gente tem que trocar figurinha, mas assim, a gente tem que trocar figurinha em pé de igualdade. Mas eu acredito, eu até dou o nome dele, porque é um cara respeitado, que é o Paulo Gaudêncio, porque eu acredito que o que ele quis dizer com isso é o seguinte: se você tomar uma grade de cerveja e a outra pessoa tomar uma grade de cerveja, eu posso ter sérios problemas psicológicos e não ser um alcoólatra, não virar um alcoólatra. Há um fator hepático nesse processo. Eu não estou desconsiderando isso. Mas de repente o cara chegar e dizer, é só biológico? É só uma questão neurofuncional? É só uma questão de fisiologia? É complicado. Eu acho que ele não quis chegar a tanto, não. Mas olha o que você me disse. É um problema hepático. É um problema hepático, mas não é só hepático. Certo. Eu acho que era mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. Eu acho que esse rapaz é muito, por mais conceituado que ele seja, ele entra muito naquilo que eu digo, brincando, da era da intolerância das redes sociais. Ou você é 80 ou você é 8. A gente tem que acabar com isso. E uma proposta como essa, ela acaba com isso. Quando você diz, olha, eu estou aqui oferecendo um determinado material de pintura. Eu estou oferecendo para você argila. Eu estou oferecendo. Na verdade, o que é que eu estou oferecendo? Estou oferecendo possibilidades. Possibilidades para que nessa era louca de intolerância que a gente vive, entre o 8 e o 80, ele vê que tem outras possibilidades na vida dele. Ele vê que se ele tiver numa depressão profunda, ele perceba que existe sentido para a vida dele. Já que eu vi uma pesquisa no Cavida, de uma colega, a da Wilza, que eu assisti um trabalho dela, é muito interessante. Ela dizia que a psicopatologia campeã que muita coisa é subnotificado, porque existe um tabu em se falar. É por causa de depressão. Desculpa, eu perdi um pouco do raciocínio. Como o suicídio, ele é subnotificado. Subnotificado por quê? Porque falar de suicídio na nossa sociedade hoje é um tabu. É um tabu. Assim como discutir a questão do fato de ter um filho com transtorno mental em casa. Certo. Isso aqui pode, junto com o tratamento convencional... Deixa eu mostrar para o telespectador. Pode falar. Junto com o tratamento convencional, ele pode... por isso que eu estou dizendo, entre o 8 e 80 existem múltiplas possibilidades. E com o diálogo com outras categorias, com outras ciências. Sim. Por isso que a Irene Gaeta Arcuri, ela diz que a arte-terapia, ela é uma ciência interdisciplinar por natureza. A gente tem que dialogar com medicina, a gente tem que dialogar com neuro, a gente tem que dialogar com o psiquiatra. E assim, para trabalhar com, vamos dizer, com essa terapêutica que se pretende ser ciência, a gente tem que ter essa flexibilidade. Porque a prioridade maior tem que ser o paciente, tem que ser o cliente que está nos procurando. Não é as nossas... A gente ali não tá, vamos dizer, dizendo, olha, o melhor é a psicologia, ou o melhor é a medicina, ou o melhor é qualquer outra área. A gente tem que se unir. Porque, principalmente, é o que eu digo, essa era de intolerância, onde todo o que o Zygmunt Bauman chamava, né? Que ele faleceu, de era do ultra-individualismo, que ele diz, na teoria dele de relações líquidas, a gente nunca olhou só para o nosso... A gente nunca
esteve tão voltado para a gente mesmo. A gente precisa ver o que está à nossa volta. A gente precisa ver que o mundo não se resume só a gente. E assim, a gente está muito corporativo. A gente precisa quebrar com isso. E assim, é muito curioso, porque quando se fala uma coisa dessa, aí, por exemplo, um profissional chega e fala, toma uma opinião equivocada, aí generaliza para todos. E assim, a gente tem que acabar com essa coisa dessa rivalidade. Eu me lembro muito daquela campanha da psicofobia, da Associação Brasileira de Psiquiatria. O Chico Anísio, na época, deu um depoimento, e é verdade. Tem certos casos que a gente precisa dialogar com o psiquiatra. Eu sou psicólogo clínico, trabalho com arte terapia, mas tem certos momentos que eu preciso encaminhar, e tem certos momentos que eu preciso trocar figurinha. Eu preciso saber como é que está a medicação, eu preciso avaliar como é que ele está. Tem momentos até que eu preciso deixar ele só com o psiquiatra. Quando estabilizar, eu peço para a família trazer de volta. E assim, em termos de expressão do próprio quadro clínico, não é uma coisa única. Que eu digo assim, se o João se manifesta um quadro depressivo dessa forma, todos vão manifestar. E assim, quadros como esse, por exemplo, de dependência química e dependência de álcool, ela interfere no biológico e interfere aqui também. Porque senão, por exemplo, um dia desse eu estava vendo uma coisa muito curiosa. Adesivos para se parar de beber. Hoje até isso está se virando mercado. Comprimidos para... Isso em TV aberta, mas assim, quando se coloca dessa forma, precisa, por exemplo, o pessoal da medicina chegar e dizer, olha, tudo bem, existe esse recurso, mas é importante, ou até ter uma regulamentação para dizer assim, olha, procure seu médico antes de adquirir essa medicação. Porque se faz uma propaganda dessa, está incentivando a automedicação. Verdade. A gente está aqui com o Eclivan Marcel, ele é psicopedagogo, a gente volta mais daqui a pouco para falar mais sobre arte terapia. A gente volta já. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Oh. Toi tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o psicopedagogo e arte terapeuta, ele, o que é o Eclivan Marcel. Eclivan, a gente fala da terapia. Você pode dizer que a arte terapia já é uma ciência? Ela pode-se dizer que sim, de certa forma, porque ela tem uma base. Como eu coloquei para você no intervalo, ela é interdisciplinar por natureza, mas, ao mesmo tempo, o grande desafio epistemológico dela, que é a questão da ciência do pensamento, para ela se constituir de fato, porque ela não é uma ciência como a psicopatologia, como a psiquiatria, que tem uma estrutura de conhecimento mais fechadinha. Simplesmente pelo fato dela ser interdisciplinar por natureza. Ela foi formada dessa forma, dessa maneira, vamos dizer assim. Mas ela tem que ter método. Ela tem um método. Ela se baseia em símbolos, cores e formas. Estética acadêmica, para ela não interessa. O que interessa para ela é mostrar para aquele cliente, para aquele paciente, que ele pode produzir algo de bom. E aí, a arte terapia ela se fundamenta muito no conceito do Breuer, do Freud, que é a ideia do método catártico. O que é que o método catártico dizia? Ele dizia, olha, ele dava o recurso, joga na folha, de forma livre. E aí, aquilo que o Freud chamava de inconsciente era expresso aqui. Só que o que foi que a psicanálise fez com o tempo? Ela criou um método chamado associação livre. O que é que isso tem a ver com a arte-terapia? A arte-terapia, ela trabalha... Aliás, antes disso, o Jung começou a perceber, já quando ele já era aluno de Freud, que existia outros meios de você fazer essa associação livre. Essa associação livre é assim, eu chego para você e diga uma palavra. Aliás, diga o que primeiramente lhe vir na cabeça. Aí a pessoa vê. O que é que isso... Aí você explora. Aí depois, diga uma outra coisa. Aí, quem está na escuta psicanalítica, ele vai ver na estratégia terapêutica dele se ele passa 1 ou 2 sessões ou se ele intervém logo de imediato. Como a psicanálise, dentro da escola psicodinâmica, ela é uma coisa mais de escuta do que de fala, ela é uma psicoterapia essencialmente passiva, no sentido de escutar mais, ela pega, por exemplo, se ela for usar uma linguagem como arte-terapia, psicoterapeuta que vai trabalhar com a base psicanalítica. Certo. Aí ele vai e pega esse recurso lúdico. E aí dá um tempo e a pessoa joga no papel, ou na argila, ou na costura, porque também se trabalha com costura. Ou você faz essa associação através dos contos de fadas. Aí você pergunta, contos de fadas é uma coisa só de criança, só para criança que serve? A questão do público-alvo? Não necessariamente. Porque a estratégia terapêutica do conto de fadas, você pode pensar, por exemplo, em quadrinhos de adolescente. Tem certos quadrinhos de adolescente, eu já tive experiência de trabalhar isso em consultório. Eu me lembro de um caso que eu atendi de dependência de novas tecnologias, que era um caso de um adolescente, que para mim foi extremamente complexo, porque aqui você não acha, você acha no Rio, o Instituto Delete, que é do Cristiano Nabuco, que é um professor da área que é psicólogo, que é da área de cognitivo comportamental. E o curioso foi que, nesse caso, na pesquisa que eu fiz, eu achei um jornalista dependente de novas tecnologias. Aí eu fiquei, como é que o jornalista... Aí o cara botava um cronômetro de lado, aí ele dizia,
Aí a pessoa que acompanhava ele dizia, olha, quanto tempo você precisa para redigir esse texto? E fazia um controle através do relógio. E aí o impulso dele, da tecnologia, era controlado por aí. E aí quando eu fui trabalhar com esse paciente, ou com esse cliente, ele criou como comorbidade, a sorte que eu estava recém saído do PROCON, que eu trabalhei como psicólogo econômico e do consumidor lá, e ele criou como comorbidade, que é comorbidade, para traduzir numa linguagem mais fácil, é como se fossem sintomas de uma outra doença, mas que não fecha, aliado à doença maior que fecha o diagnóstico, que a diretriz clínica é entre 3 e 4 sintomas. Isso é bem clínico e bem psiquiátrico até. Vamos dizer assim, o quadro psicopatológico dele principal era dependência de novas tecnologias. E isolamento de quarto, se isolando em quarto, só se relacionava com insights de relacionamento. Ele começou a distorcer a percepção e dizer que mulheres na realidade virtual eram mais sinceras do que a realidade real. E coisas desse tipo. Só que, com o tempo, ele começou a desenvolver dependência, consumo compulsivo. É o que a Vera Rita de Mello chama de oneomania. E aí ele pegava o cartão da mãe, estourava, comprava aquele joguinho de videogame. E aí, eu me lembro que na época eu trabalhei com ele o X-Men. Eu trabalhei o personagem do Wolverine com ele. Aí, antes você pega, aí entra muito isso aqui, tá? A arte terapia, ela, que é uma das coisas que caminha ela para a ciência, é porque ela contextualiza. Nunca a terapia que eu faço com o João, eu faço com Maria. É totalmente diferente, mesmo sendo um diagnóstico parecido. E aí eu chego e faço em cima do que a pessoa gosta. Vem cá, qual é o quadrinho que você gosta? Você gosta de X-Men? Você gosta de Homem-Aranha? Eu gosto de X-Men. Você gosta do... E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Você gosta... E aí, eu puxo, mas ao mesmo tempo eu contextualizo. Não é aquela cama que você corta as pernas do paciente para poder caber. Você não vai adequar o paciente à sua abordagem. Aí o paciente, eu sou fã de Wolverine. Aí aquela coisa, juntou a fome com a vontade de comer. Eu fiz todo o processo, tanto é que ele recebeu alta. Aí, tempos depois, eu soube que ele ficou sendo acompanhado só com o psiquiatra. Porque um processo como esse tem que ser os dois. A arte terapia, ela envolve quantos tipos de arte? Quais os mais variados tipos de arte para fazer uma terapia dessa? Você falou agora de uma arte gráfica, que é o quadrinho, mas já tinha falado da argila e já tinha falado da pintura. Mas veja só, a gente faz um estudo prévio do material. Por exemplo, argila você não pode usar em todo tipo de paciente. Você pode usar num hiperativo? O hiperativo, sim. Que agora tem. Que eu acho esse diagnóstico muito curioso. Como é, meu Deus? Transtorno opositivo desafiador. Que tem no DSM-5. Que é alguma coisa que os psiquiatras americanos perceberam, que é uma coisa que vai além da birra da criança. E aí, para você dizer, olha, vamos canalizar para cá. E aí, canalizar aquela energia agressiva para a obra. Porque a gente aprende na neurofisiologia do comportamento que agressividade, estresse, necessariamente não é aquilo que a cultura ensina. Ela não é de todo negativa. Você tem que saber canalizar ela. Por que usei o Wolverine? O Wolverine, o Charles Xavier, ele ensinou a ele a canalizar a agressividade dele de forma positiva. Tanto é que ele só vence o Dente de Sabre
que uns dizem que estudam quadrinhos, que dizem que o Dente de Sabre é irmão dele. Outros dizem que é alter ego, que é o que o Moreno chama, que é como se fosse um ego auxiliar na cena. A cena seria a história, seria o caso, seria a sua história de vida. Uma pessoa muito agressiva, ela tem que ser ensinada a canalizar ou acabar com essa agressividade poderia trazer outro transtorno? Canalizar. O que seria o fim da agressividade? Essa sua pergunta é interessante. Vamos lá. A agressividade, ela é um pouquinho irmã da questão do estresse. O bom estresse, assim como a agressividade, ela é o que diz: hoje eu estou com a preguiça de me levantar da cama, estou sem vontade, eu não estou vendo sentido para nada. E alguma coisa diz: epa, você tem seu filho, epa, você tem sua mulher, epa. E aí você faz com que você tenha energia para buscar emprego, por mais que você tenha passado anos e anos por dificuldade. Vamos falar da questão mais em voga, que é essa questão de crise econômica. Por mais que você esteja, vamos dizer, desempregado há não sei quantos anos, fazendo uma peregrinação, entregando currículo em tudo quanto é canto, se achando com autoestima baixa porque não consegue nada, se achando impotente porque o mercado cada vez exige mais qualificação e ninguém sabe quando é que está pronto para o mercado, que na verdade a gente não está pronto nunca. Mas como é que a pessoa que está correndo atrás lidar com isso aqui? Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. A agressividade, quando ela é bem canalizada, ela diz, ela junto ela diz: olha, existe a luta, mas sem a luta eu não vou conseguir nada. Uma pessoa que é agressiva e é ensinada, eu estou tentando dar uma extremizada para deixar tudo no extremo. Ela não perde a defesa também? Você está falando da má agressividade, né? Não necessariamente. Mas, exemplo, uma pessoa que não traz... ainda digo mais, você está sendo extremista. Não, mas a ideia é essa. A ideia é essa. A proposta é essa. Porque, vamos analisar. Eu não estou aqui para defender, como eu disse, entre o 8 e 80, vamos seguir a sequência. Existem múltiplas possibilidades. Se você chega ou de tirar totalmente a agressividade, você não vai se impor diante do mundo. Isso, essa é a provocação. Você não vai se impor diante do mundo. Isso. Mas aí você tem que ter esse meio termo. Como encontrar? Se eu tiver... Praticando? Praticando. É aquela coisa, a gente não aprende com a vida só... infelizmente a gente aprende sofrendo, a gente aprende errando. A gente não aprende de outra forma. É aquele ditado dos nossos avós. A gente aprende mais com a dor do que... Com amor. Do que com amor, né? A gente vai para mais um intervalo. Eu estou aqui com o Eclivan, ele que é psicólogo, psicopedagogo e também arte terapeuta. A gente vai falar mais de arte terapia no próximo bloco. A gente volta já. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o HIV, o vírus que causa AIDS? Sim, a AIDS não tem cara. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Por isso é tão importante diagnosticar logo no início a presença do vírus no organismo. Faça o teste. Se esse teste der positivo, o SUS garante todo o seu tratamento de forma gratuita. Agora, se o seu teste der negativo, você só precisa fazer uma coisa: continuar se prevenindo. Cuide bem de você e de todos os que você ama.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui recebendo o psicopedagogo e arte-terapeuta, o Eclivan Marcel. A gente está falando, mas a arte-terapia, ela se baseia em quê? O estudo dela, ela se baseia em círculos, símbolos, cores e formas. E assim, como ela é uma... ao mesmo tempo que ela se pretende ser ciência, ela é uma ferramenta também, porque você usa material plástico, você usa material também não plástico, porque também existe a questão da música, trabalhos com música, que a forma que o arte-terapeuta trabalha com música é diferente do que se conhece hoje como musicoterapeuta, por exemplo. Porque o musicoterapeuta, ele foca muito na questão da música do que da letra. A arte-terapia, ela pega um pouquinho de cada coisa. E o musicoterapeuta, o estudo dele, que não deixa de ser uma interface, assim como a arte-educação da arte-terapia, ele pega muito o conceito de acústica, da física. Determinado timbre provoca que tipo de emoção naquela pessoa. Porque, por exemplo, o mesmo timbre, aí entra a questão da personalidade e da subjetividade da pessoa, da estrutura psíquica. O mesmo timbre pode provocar uma emoção diferente em você do que em mim, por exemplo. E aí eles estudam isso, incorporando, e aí entra mais uma vez a ideia da interdisciplinaridade. Porque a acústica eles pegam o conceito da física. Agora, eu fazendo a especialização em arte-terapia, eu tive aula de fotografia. Eu já fui para congresso de ter técnicas de fotografia, pelo fato da representatividade simbólica da fotografia como técnica arte-terapêutica, entende? Pelo fato da fotografia, ela trabalha muito a coisa da memória, o que eu chamo de memória afetiva. E ela trabalha um conceito chamado de... pelo Rogers, de potencial criativo. Que o Carl Rogers, ele é o pai da psicoterapia centrada na pessoa. Que ele dizia que o ser humano, ele nasce com potencial criativo. Que o mundo, de uma forma ou de outra, ele freia isso. É como aquela criança que...
chega assim com o desenho, exemplo clássico. Chega, olha pai, que bonitinho. Aí o pai olha assim, tô vendo nada de bonito. Tô exagerando, tá? Aí vem aquela garatuja, a garatuja é aquelas fases iniciais, né? Que a criança ainda está neurofisiologicamente treinando a questão do movimento de pinça, que equivale mais ou menos à fase de bebê, aos primeiros anos escolares. Aí o pai diz, que coisa feia, eu não estou vendo nada. Mas pai, aqui eu estou vendo um sol, eu estou vendo uma casa. Para a criança está sendo visto. Vamos dizer assim, é o não respeito à realidade da criança. E quando o pai, o ideal, ou certo, é o pai de chegar a olhar para esse desenho e dizer, minha filha, a princípio eu não estou conseguindo ver nada, mas o que é que você está vendo? Que é o que mais ou menos a gente faz no consultório, entendeu? A gente chega, não é o que a gente vê. A ideia, a grande estratégia é essa, não importa o que a gente está enxergando. Por isso que a gente diz que a arte-terapia ela não é uma ciência, não é uma, vamos dizer, uma quase ciência ou uma ciência interdisciplinar, como a Irene Gaeta coloca, que interprete, como a psicanálise. Ela é uma linguagem expressiva que ela é contextualizadora por natureza. O que importa é o que é para a criança. Não é o que é o preto para mim, é o que é o preto para ela. Entende? Quando se fala nisso... Porque é comunicação. A gente tem um exemplo da Nise daqui, né? A Nise que... Qual o principal objetivo da arte-terapia? O principal objetivo se for resumir, eu acho que, para resumir em uma palavra, não sei, eu não saberia assim, resumir em uma palavra. Eu acho que seria o resgate da autoestima, seria... porque quando você trabalha... Porque uma das raízes da arte-terapia é o quê? É o sensibilizar e o conscientizar, como dizia Paulo Freire, a questão das etapas da conscientização, de você tomar consciência para a ação. E mostrar para aquela pessoa que o mundo não é só cinza. Vamos supor que o cinza para ela seja a representação de tudo que é negativo. E ela só veja isso. Que existe uma pontinha de amarelo, uma pontinha de vermelho. Que o vermelho é o fogo, mas o vermelho ele é a paixão. E a paixão moderada, mais uma vez eu digo, não entrando na ideia dos extremos. Você fazer, no sentido de você fazer porque gosta. E no sentido até dessa paixão evoluir para uma coisa mais sólida, entendeu? Mas para isso precisa, é como uma técnica de hipnoterapia, que eu também sou hipnoterapeuta, que eu fiz a formação com o João Facchinetti, que era uma técnica com cores. E aí, mais uma coisa que a terapia pode entrar, que a gente fechava os olhos e a gente começava a imaginar tudo vendo tudo cinza, e aos poucos iriam aparecendo cores que para você representava tranquilidade, paz, harmonia, que é muito a ideia do depressivo, né? A gente está falando, no próximo eu queria falar também sobre a questão do afeto catalisador. E a gente vai para um breve intervalo, nosso último intervalo no programa Ponto de Vista de hoje. A gente se sente alegre, feliz, esquece de tudo de ruim da vida da gente. E eu agradeço muito. Tem umas dinâmicas, umas brincadeiras que é para abrir mais assim a mente da gente. E a atividade física que é a coisa mais maravilhosa. Muita paz, muito amor, que aqui elas têm muito amor pra gente. É uma felicidade aqui.
Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o psicopedagogo e arteterapeuta, o Eclivan Marcel. A gente está falando de arteterapia. Como trabalha o afeto catalisador? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte, a Anísia também foi revolucionária. Eu digo também porque desde o momento que ela se recusa porque apertar o botão do eletrochoque, ela recém-saída da prisão, onde conheceu Graciliano Ramos e Olga Benário Prestes, que aquela obra do Graciliano Ramos, o Memórias do Cárcere? Memória do Cárcere. O Memória do Cárcere, ele cita ela. E quando ela sai da prisão, ela vai para o hospital. Só que no hospital, que é aquela cena do filme, Nise, o Coração da Loucura, ela assiste uma apresentação que no filme mostra como se fosse o Fernando Diniz, que é um dos pacientes mais famosos dela. E o Fernando Diniz tem a ver com esse conceito do afeto catalisador. Ele e o Rafael Domingues. Ela vê o Fernando Diniz se submetendo a uma sessão de eletrochoque. E aí aquela cena que ele se levanta, que ela se levanta e olha assustada, e que o filme dá o corte, que vai para outra cena, que é a cena que ela vê aplicando em outro rapaz, como fosse no ambulatório. E depois o psiquiatra chega, que aquilo lá é simbólico. O psiquiatra chega e diz, e agora você? E o psiquiatra faz que agora eu não estou muito me lembrado do nome do inventor do eletrochoque. Que o inventor do eletrochoque chegou a ganhar o prêmio Nobel. O eletrochoque até hoje é utilizado. Hoje é utilizado em algumas instituições, inclusive em São Paulo, para casos graves de depressão e esquizofrenia. Mas tudo anestesiado, né? Foi bom você ter dito isso. Eu, como psicólogo aqui, talvez eu esteja esclarecendo uma coisa, até como advogado do diabo. Porque se eu chegar para qualquer colega, ele vai dizer, eletrochoque, ela é totalmente contra ela. Mas isso realmente é totalmente diferente. O personagem do Bicho de 7 Cabeças, fugindo um pouco do assunto, sim, ele recebeu no cru. Isso. E a razão de que ele foi interno, porque os pais internaram ele por achar um baseado. O Fernando Diniz no cru. No cru que eu digo sem ter, sem anestésico nenhum. Aí provocava a crise convulsiva. E aí, quando pedia para resumir a história, quando pedia para ela apertar o botão, ela disse, não aperto. Porque tem uma coisa curiosa que diz, tem a história, o Bernardo, eu acho que é a palestra do Bernardo, e o Bernardo disse, a Nise, ela não chegou a ser torturada no sentido de ser submetida a pau da arara, mas colegas dela foram. Ou seja, o que é que fica subliminar nisso? O que fica por trás?
ela pode ter sofrido uma tortura psicológica, de ouvir os colegas gritando. Que é o que fazia muito na época da repressão, porque ela foi presa na era Vargas, né? E no período de 64 se fazia muito isso. Olha, se você não dedurar, vai acontecer com você. Vai acontecer com você. A questão e chegando no afeto catalisador, que ela se recusa a apertar o botão, que foi por essa razão que ela começou a se rebelar e que a direção do hospital disse, ó, tá, mas Nise é um negócio internacional. A direção decidiu que você vai ficar na sessão de terapêutica ocupacional. Era uma lavanderia. E lá ela conhece a Ivone Lara, que foi a esposa do Cartola. E o afeto catalisador, onde é que ele entra? Fernando Diniz interno. Aliás, antes disso, na verdade tem 3 personagens para se explicar isso. A paciente que deu na enfermeira, porque a enfermeira dedura a Nise, pelo fato dela estar lendo livros marxistas no alojamento do hospital psiquiátrico que ela morava, porque a Nise morou no hospital psiquiátrico. E depois a Nise, quando sai da prisão, ela fica sabendo que essa paciente... Porque assim, a forma de demonstrar afeto dessas pessoas, se dizia que quando o paciente era diagnosticado com esquizofrenia, todos, é por isso que eu não gosto de generalizar, todos tinham um embotamento afetivo. E a Nise olhou assim e disse, tá, se essa paciente tem embotamento afetivo, como é que ela se indigna com uma enfermeira que me dedurou para a direção e a direção me entregou para a polícia política? Alguma coisa tem, vou investigar. E depois ela descobriu que ela tinha um vínculo com essa paciente. E aí ela começou a ver que necessariamente o paciente não era animal. Essa concepção que a psiquiatria tinha da época do paciente animal, que o paciente só operava pelo instinto, isso não existia em todos os casos. E tem a questão do afeto, né? E tem a questão do afeto, porque ela demonstrou afeto de forma inadequada, porque ninguém vai sair dando no outro. E o do Fernando Diniz tem o episódio do luto. E a máxima do afeto catalisador é o quê? É você introduzir o afeto num processo terapêutico com um objetivo terapêutico. Não de forma psicanalítica, no sentido assim, 100% dos casos o especialista tem que ficar distante. Entendi. Tem que ter uma distância clínica, não pode se envolver. Eclivan, muito obrigado. A gente chegou ao final do programa, a gente agradece, espera uma próxima oportunidade. Obrigado. A gente agradece também a você pela audiência e até uma próxima oportunidade.